Leia a palavra, escute o Senhor que nos fala, sempre através da sua palavra. Toda vez que a palavra de Deus é aberta, é lida, é proclamada, é anunciada, essa palavra traz o cumprimento do propósito de Deus, porque a sua palavra nos diz, nos ensina que ela é suficiente para realizar todo o propósito de Deus, e ela mesma nos diz que jamais volta vazia. Ela sempre cumpre e realiza aquilo para o qual o Senhor a designa. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Vamos repetir o verso 3 juntos. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Verso 8, vamos juntos? Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vamos fazer um exercício aqui para ficar bem enfática essa leitura. Eu vou repetir a primeira frase dos versos 9, 10 e 11, e os irmãos vão falar juntos esse refrão que é repetido 3 vezes aí. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vamos lá? Israel confia no Senhor. A casa de Arão confia no Senhor. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Amém. Vamos ficar até aqui e vamos nos lembrar de novo do verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Vamos lá? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Vamos orar mais uma vez? Nós nos prostramos, Senhor, mais uma vez diante do Senhor, para te agradecer, te bendizer, exaltar o teu nome e declarar que nós temos fome e sede da tua palavra, precisamos dela, Senhor, e rogamos que o Senhor nos dê, por graça e misericórdia, pelo amor que o Senhor tem para com o teu povo, dando a ele a palavra da vida e o verbo que se fez carne, que entre nós continua agindo no poder do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por nos dares a condição de estar aqui, apesar de nossa insuficiência, apesar da fragilidade do nosso corpo, mas o Senhor é o Deus que continua operando e realizando o teu propósito através de homens e mulheres frágeis e humanos, mas a quem o Senhor concede a graça de ser testemunhas da tua bendita palavra. Portanto, ajuda-nos, Pai, rogamos, Espírito Santo de Deus, guia-nos a toda a verdade, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Cristo em vocês,
a esperança da glória. Nós estamos meditando e aprendendo a respeito da esperança concreta, a esperança certa que tem aqueles que são do Senhor. E quando nós olhamos para este salmo, que tem também um contexto a respeito da necessidade de abandonarmos os ídolos e corrermos vivamente, ativamente para o Deus vivo, mas sobretudo essa dimensão de glória e honra que nós como crentes somos chamados a dar ao nosso Deus. Honra, glória, brilho, esplendor, santidade, são palavras que estão contidas nessa expressão glória que o salmista está usando aqui e que é declarada na palavra de Deus. E a pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos nessa noite é: quando foi a última vez em que o nosso coração ficou cheio de desejo, de vontade, de anelo, de vislumbrar, de ver, de tocar a glória de Deus? Quando foi que nós tomamos uma atitude de dirigir, endereçar a Deus toda a glória? E não somente num momento como esse de ajuntamento do povo, na casa de oração, na casa onde o povo de Deus presta culto, mas quando foi que o seu coração foi atraído, tocado por um momento tão especial, quem sabe ao contemplar um pôr do sol, quem sabe vendo uma paisagem em uma viagem, quem sabe contemplando um bebê recém-nascido, quem sabe olhando para uma plantinha que coloca a sua flor pela primeira vez, e o seu coração, o meu coração, o nosso coração se encheu de desejo, e a nossa boca se abriu para dizer glória ao nosso Deus, glória ao Criador eterno, glória ao bendito Senhor. Quando foi? Cada um de nós precisa pensar nisso, cada um de nós precisa meditar nisso. Nós estamos vivendo em um tempo em que cada vez mais se busca a glória humana. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas são seduzidas, atraídas pela tecnologia, pelo que a tecnologia pode fazer, e cada vez mais achando que tem nas mãos o poder de controlar tudo, de saber tudo, de estar em toda parte. Mas precisamos, como crentes, voltar a nossa atenção para a glória de Deus. Primeira coisa, a glória pertence a Deus, que nós vemos aqui nesse salmo precioso. A glória pertence a Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. O salmista está lembrando, a glória não é do homem, nem para o homem. A glória não pode ser endereçada a homens. Deus chamou um povo, Deus realizou maravilhas no meio desse povo, Deus deu a esse povo pastores, profetas, líderes que o conduziram com muita santidade e busca de fazer com que o povo andasse com Deus. Mas, antes de tudo, Israel viu e compreendeu muitas vezes a grandeza, a singularidade da glória do nosso Deus. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos ouve através da internet, nós precisamos, como crentes, nos lembrar que a glória pertence a Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas, o Criador, o mantenedor, o sustentador de tudo, e por isso não devemos ficar encabulados, encantados com glórias humanas, mesmo quando se propõe fazer isso em nome de Deus. Quando se está voltado para grandes organizações, para ministérios que são visíveis e que se erguem como potência de dinheiro, de gente, de multidões.
Quando muitas vezes a tentação que é comum ao coração humano, ao meu e ao seu, leva líderes a se colocarem como grandes, como especiais. Não, a glória pertence a Deus. A glória é somente do nosso Deus. A segunda verdade que esse salmo nos aponta é que nós podemos também vislumbrar a glória da presença de Deus. A glória da presença de Deus, a sua glória presente. João capítulo 1, versículo 14, faz uma declaração surpreendente, tremenda, porque ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Há aqui um vislumbre da expressão do Antigo Testamento, que era chamada Shekinah, que tinha a ver com habitar, o verbo Shekinah, a habitação, era a glória visível de Deus no meio do seu povo. E se você investir um tempo para ler cuidadosamente o livro de Êxodo, mas principalmente os capítulos 33 e 34, você vai ver um momento, um episódio em que Moisés é tão atraído, é tão tocado, ele se sente numa situação de carência tão grande da presença de Deus, que ele tem a ousadia de dizer: Senhor, eu quero ver tua face, eu quero ver tua glória. Porque Moisés sabia que naquele momento da caminhada, naquele momento da jornada, ele não poderia continuar a sua missão se ele não tivesse uma perfeita consciência e, sobretudo, a experiência da glória de Deus. Deus chama Moisés, que sobe com ele ao monte, e ali, levando agora as novas tábuas que ele preparou, para que o Senhor escrevesse de novo os seus mandamentos. Depois de 40 dias naquela presença, Moisés volta. E o texto diz que Moisés começa a entrar no arraial, os israelitas estão ali, e eles começam a olhar para ele, e eles começam a olhar uns para os outros, e a desviar os olhos. Diz o texto que Moisés não sabia que seu rosto brilhava. Havia um brilho de glória. Havia um brilho no rosto de Moisés que refletia a realidade da presença de Deus, de que ele desfrutou de uma forma íntima e especial. E o reflexo, o brilho do seu rosto é tão grande, que ele tem que colocar um véu sobre o rosto, quando está com o seu povo, e que ele só tira na hora que ele vai fora do arraial, na tenda da congregação. A nuvem do Senhor cobre aquela tenda e ele entra e contempla a perspectiva da glória. Mas esta glória, o apóstolo Paulo vai explicar em 2 Coríntios, era passageira. Um dos motivos pelos quais Moisés cobria o rosto é porque ele estava percebendo que cada dia que ele passava mais distante, que aquela experiência dos 40 dias com o Senhor estava passando no tempo, cada vez ele notava que esta glória, esse brilho do seu rosto ia desvanecendo. E o apóstolo Paulo vai dizer: olha, meus irmãos, aquele foi o ministério da morte, porque da lei que mata, que não pode por si mesma providenciar a vida, mas o ministério da vida em Cristo Jesus é totalmente glorioso e permanente, por causa da glória da presença de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos tantas descrições preciosas do Deus que se faz presente na história, dos pastores reunidos nos arredores de Belém e que contemplam aquela manifestação gloriosa de uma milícia celestial cantando, louvando, exaltando o Senhor. Eles compreendem que a presença de Deus no meio do seu povo é uma dimensão de plena e completa glória. Mas podemos pensar que a glória pertence a Deus, que a glória da presença de Deus é real na vida dos cristãos,
mas também a glória de Deus nos cristãos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. É importante que olhemos esse texto, onde o apóstolo Paulo traz algo tremendo a respeito desse ministério da nova aliança, que está acontecendo aqui e que Paulo mostra todo o aspecto de glória de que ele é revestido. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12 em diante. Tendo, pois, esta esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que estava desvanecendo. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando eles fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo o véu foi removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu ainda está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles, ele está se referindo ao seu povo judeu, quando um deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado, o véu é removido. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A glória de Deus presente, maravilhosamente presente na vida dos crentes, na vida dos cristãos. A glória que nos faz andar na dimensão daqueles que compreendem e que andam obedientes a Deus, caminhando com Deus. A glória de Deus nos cristãos, desde a descida do Espírito Santo, é uma realidade que nós precisamos buscar e experimentar e testemunhar na nossa vida, porque em Mateus 5,16 está escrito assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então nós precisamos ter uma compreensão e um entendimento de que a glória de Deus na vida dos crentes está diretamente ligada à obediência que nós temos ao Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,8, melhor dizendo, ele fala de crentes que não viram Jesus naquele período, naquele tempo da história, mas que eles se alegravam com alegria indizível e cheia de glória. E cheia de glória. Meus irmãos e irmãs, a glória de Deus nos cristãos tem que estar marcada, envolvida com o nível da nossa obediência, da nossa confiança, da nossa submissão. E nós só podemos de fato experimentar a esperança da glória quando nós tomamos a atitude de nos exultar em Cristo e fazer dele o tempo todo a essência e o centro de toda a nossa vida e de toda a nossa caminhada. Diga assim: a glória pertence a Deus, a glória da presença de Deus, a glória de Deus na vida do crente, a glória futura de Deus. Nós sabemos que o Senhor da igreja, o Cristo bendito, havendo realizado a sua missão e obtido eterna salvação, está agora assentado à direita de Deus. E Lucas capítulo 21, 27 nos diz que ele virá nas nuvens com poder e muita glória. E muita glória. Me lembro de uma oportunidade que tive de estar com o pastor Elben César, saudoso e querido irmão, fundador da revista Ultimato, alguns anos atrás, lá em Viçosa, e conversando com ele no seu escritório,
um lugar cheio de Bíblias, de livros, um homem abençoadíssimo que Deus usou de maneira maravilhosa e está usando até hoje, falando ainda depois de ter partido para o Senhor, porque a revista Ultimato tem recuperado nos seus arquivos muita coisa que ele escreveu, muitas mensagens preciosas, mas ele chamou a minha atenção para esse detalhe. Olha, Rodinon está dizendo aqui, ele voltará com muita glória, muita glória. Você e eu não podemos imaginar o que é isso. Não está ao nosso alcance compreender a dimensão desta glória do retorno de Cristo Jesus como o Senhor glorioso e vencedor, não agora mais para ser subjugado pelos homens e levado a uma cruz, mas para julgar os vivos e os mortos. A glória futura da presença gloriosa de Jesus Cristo faz com que nós possamos compreender que um dia também andaremos na presença do Senhor e nós mesmos poderemos ver de perto e experimentar o toque, o fulgor, o brilho, a alegria de sua glória. Mas essas verdades têm algumas aplicações práticas para a nossa vida. E nós precisamos pensar nelas como algo que Deus quer ministrar e dizer ao nosso coração. A primeira aplicação é uma pergunta que eu faço para nós. Que tipo de glória nós estamos buscando? Uma coisa é nós crermos na manifestação da glória de Deus. Uma coisa é nós sabermos que a glória pertence a Deus. Mas na prática do dia a dia, na forma como nós vivemos, que tipo de glória estamos buscando? Todos no mundo em que nós vivemos estão de alguma maneira procurando o melhor para si, o melhor bem. Vivemos num tempo e numa sociedade, disse hoje de manhã aqui na ministração da escola dominical, capitalista, financista, exclusivista, egoísta, narcisista. E o crente precisa se posicionar diante disso. Porque muitas vezes, até sob uma alegação cristã, ou usando versículos isolados da palavra de Deus, nós podemos ser iludidos com essa ideia de que somos grandes, de que somos especiais, de que temos direitos, de que somos melhores do que o outro. Mas o que essa palavra de Deus nos ensina, e o apóstolo Paulo é o porta-voz dessa verdade em Gálatas 6,14, quando ele diz: mas longe de mim esteja o gloriar-me, a não ser na cruz de Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Podemos dizer isso, podemos de fato afirmar isso, na caminhada e na jornada da nossa vida. Que tipo de glória estamos buscando? Quando nós somos tão conduzidos pelo pensamento desse tempo, para buscar os elogios dos homens, as grandezas humanas, os significados e signos que o homem atribui às suas conquistas, mas nós precisamos nos lembrar que a glória que precisamos buscar é essa que Paulo insistentemente e poderosamente no Espírito nos manda, a glória da cruz de Cristo. Nós somos do Evangelho da cruz, o Evangelho da renúncia, o Evangelho da entrega a Deus, o Evangelho da disposição sempre para servir e amar. Eu disse ontem, lá no culto da irmã Terezinha, que ela encarnou na sua vida, na sua simplicidade, no seu ser, essa proposta que nós temos colocado aqui, nos mais de 20 anos, poucos mais de 20 anos da caminhada desta igreja, que estão ali naqueles banners, amar a Deus, amar ao próximo e servir ao mundo. Esta é a nossa glória, de viver para o nosso Deus, de compreender que Ele é o tesouro, a razão maior da nossa vida, e também de viver para o nosso próximo.
de usar as nossas mãos como as mãos do nosso Senhor, que usa as mãos do seu povo para confortar, para consolar, para abraçar, para espalhar perdão, para viver em justiça, bondade e misericórdia. A segunda aplicação é decorrente da primeira, eu estou dando glória aos ídolos deste mundo. Ao mesmo tempo que o meu discurso, a minha palavra é de que sou de Deus, que glorifica a Deus, mas será que eu não estou dando glória de alguma forma aos ídolos deste mundo? Meus amados e amadas, o tempo que nós vivemos é de uma intensa e grande sedução. Conversávamos sobre isso hoje de manhã. Estamos aí no limiar de mais uma tecnologia que já está em outros lugares do mundo. E todos estão falando a tecnologia 5G, que faz isso, que faz mais aquilo. E cada vez mais estamos nos tornando dependentes do celular, da internet. E não temos tempo, porque vivemos o tempo todo plugados em alguma coisa que aparentemente dá sentido, dá valor, dá significado. Mas não temos tempo para meditar na palavra de Deus, na glória de Deus e na grandeza de Deus. Tomei conhecimento disso hoje de manhã, e essas coisas me deixam perplexo, mas alguns falam, pastor, o senhor está muito atrasado no tempo, mas de gente que lá em Belo Horizonte, eu creio que tem outros lugares, aluga e paga caríssimo por um iPhone do mais caro, da última geração, para ir numa festa, porque eu preciso estar no nível dos outros, eles precisam achar que eu sou tal, que eu tenho dinheiro, que eu posso. Gente buscando, se matando, trabalhando dia e noite para ter a glória da vestimenta, da grife, do celular, do carro e disso outro. Tudo isso vai ficar aqui. E nós precisamos refletir se nós não estamos tão seduzidos por essas coisas, que nos esquecemos da glória de Deus. O que é que tem mais valor para mim neste mundo? O que é que tem mais significado para mim? Muitos se fecham no seu próprio grupo familiar e não há espaço mais para nenhuma outra coisa. Mas este Jesus do Evangelho, que veio trazer a nós a glória de Deus, ele disse, se alguém amar mais pai, mãe, filho do que a mim, não é digno de mim. E quem quiser se tornar meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Eu sei que essa mensagem não é popular. Eu sei que essa mensagem não encontra eco nas multidões. Mas é a mensagem da cruz. É a mensagem da glória de Deus, da esperança real que o cristão tem. Dissemos ontem uma frase lá, e repetimos aqui hoje de manhã, que eu acho muito interessante, e vale a pena você pensar nela por muito tempo. Tudo aquilo que não tem valor eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que não tem valor eterno é eternamente inútil. Não adianta nos apegarmos tanto aos símbolos do status, da glória humana, das conquistas humanas, dos títulos humanos, porque tudo isso ficará aqui. Bens, propriedades, veículo, principalmente se você saber que é apenas um meio de transporte, tudo isso é muito bom, tudo isso faz parte, muitas vezes, da bênção que Deus concede a nós, na nossa vida, na nossa caminhada, mas nada disso tem valor eterno. O que tem valor eterno é a graça de Deus, é o outro ser humano que Deus colocou do nosso lado, é a família, são os filhos, são os que estão conosco na jornada, e nós devemos o tempo todo nos perguntar, que valor nós temos dado àquilo que tem verdadeiro valor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, e com essa palavra eu termino essa reflexão. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, quando o apóstolo
dos gentios no poder do Espírito Santo, traz essa verdade maravilhosa. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, ei, você prestou atenção? Ele mesmo, quem? Deus, resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. E quando a palavra diz na face de Cristo, quer dizer na pessoa, na realização, na obra, no ministério de Cristo. O Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. E ao resplandecer em nosso coração, no poder do Espírito Santo, Ele ilumina, para que nós vejamos o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E assim nós podemos caminhar, como diz a palavra, de glória em glória, na presença do Senhor. Que o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, possa tocar de tal forma o meu coração e o seu coração, para que nós entendamos a verdadeira dimensão da glória, o verdadeiro significado da glória. E que busquemos, porque é lícito, é bíblico, assim como Moisés pediu, eu e você podemos pedir sim, Senhor, eu quero compreender mais, eu quero vivenciar mais essa realidade da glória do Senhor. Porque o Senhor já iluminou meu coração, para que na face de Cristo eu possa ver o resplendor da glória. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Coloca diante do Senhor coloca a sua vida, seu coração. Peça a Deus, com firme convicção, que essa esperança da glória seja uma realidade pulsante, experimental na sua vida. Abra espaço para a atuação do Espírito do Deus vivo, iluminando, discernindo, tocando, abençoando o seu coração. Rogue a Deus um renovo de esperança, de convicção, de entendimento. E a presença de Deus, a presença gloriosa, a presença que encoraja, que anima, que fortalece. Eis-nos aqui, Senhor. Carecemos da Tua glória. Precisamos e necessitamos da Tua presença, Senhor. Que a Tua palavra possa continuar falando em os nossos corações. E o Teu Espírito nos dando entendimento e discernimento, para que caminhemos pela vida, cada vez mais próximos de Ti e andando na dimensão da Tua glória. Oramos que venha sobre nós o Teu perdão, por todas as vezes em que nós abrigamos espaço e sonhos com a glória deste mundo, e que nós tomemos a posição de escolher o verdadeiro tesouro, o maior tesouro possível deste mundo, Cristo Jesus, a esperança da glória. Oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.